Boa tarde, irmãos. Vamos orar? Obrigado, Pai, por estarmos juntos esse primeiro domingo do ano. Obrigado por podermos louvar o Senhor juntos, podermos alegrar uns aos outros, encorajar uns aos outros com a presença e com o louvor individual de cada um ao Senhor. Oramos que a gente saia daqui com ânimo para lutar as boas batalhas que o Senhor preparou para nós esse ano. Que a gente saia com fé no seu Filho, como foi falado aqui, de que Ele morreu para pecadores como nós e para muitos outros que ainda não estão aqui, Pai. Que a gente tenha visão do que o Senhor está fazendo em nossa vida, do trabalho que o Senhor começou em nossas vidas e que a gente sonhe com o trabalho que o Senhor ainda vai começar com nossos amigos, com pessoas que a gente ainda nem conhece e que o Senhor quer alcançar por meio de nossas vidas. Nós te oramos gratos por esse privilégio de ser filho do Senhor e também pelo privilégio de poder orar ao Senhor, de poder chegar à sua presença com confiança, sabendo que o Senhor nos ama, o Senhor é ansioso e está ansioso para nos abraçar, para estar junto conosco. Pai, muito obrigado por tudo isso. Te oramos gratos em nome de seu Filho. Amém. Minha família, feliz ano novo a todos. É ótimo a gente estar aqui no primeiro domingo desse ano. Esse ano, 2019, promete muitas coisas. Não só para nós, como corpo, como família de Cristo, mas eu não tenho dúvida de que para cada um de nós que decidiu colocar a vida e confiar na pessoa de Jesus Cristo. Deus tem planos individuais para nós, Deus tem planos coletivos para nós. Deus ama planejar sobre nossa vida, porque Ele nos ama. Porque Ele tem coisas boas para nos dar. E por isso cada um de nós pode ter a certeza de colocar sua esperança em Deus nesse ano. E de esperar coisas boas de Deus. Amém? Eu queria falar um pouquinho. Minha família zoa de mim bastante porque eu troco as coisas o tempo todo. Eu troco nome de pessoas, eu troco expressão, eu uso uma palavra no lugar errada. Eu chamo de Lucas quem é Luca, eu chamo de Luca quem é Lucas e o contrário, como eu acabei de fazer. Essa semana eu escrevi, a gente adotou 2 gatas. E eu escrevi lá para organizar as bandejas dela. Eu escrevi bandeja 1, bandeja 2, bandeja 3. E eu escrevi bandeja com I. E depois a Ana falou, você escreveu errado, bandeja não tem I. Assim como no começo da minha vida cristã, eu falava, Jesus é incrível. E a Ana falou, puxa, baiana adora acrescentar um I nas palavras. Outro dia eu estava, Ana, pedra mole em água dura, tanto bate até que fura. Ela olhou, e eu faço isso direto. Troco as coisas, sempre está um clock atrasado aqui. E eu falo para ela quando eu estou defensivo, o que importa é a comunicação. Você entendeu o que eu quis dizer, né? O que não fazer com sua esposa. Amém, irmãos? Mas a comunicação, a gente tem que convir, é extremamente importante. Não é verdade? Comunicação permite a gente transmitir ideias. A comunicação permite a gente transmitir nossas emoções. Permite a gente comunicar nossos desejos. Conectar nossos corações uns aos outros. A gente faz isso por meio da comunicação. A comunicação verbal, a comunicação do nosso corpo e outras tantas formas de comunicação. E para quem gosta de estudar sobre o assunto, os especialistas ensinam vários princípios sobre a boa comunicação. Vários de vocês já estudaram isso, eu não tenho dúvida. A gente precisa da ajuda hoje em dia do corretor ortográfico para se comunicar bem, não é verdade? Um advogado é chamado ao escritório do juiz antes de uma audiência e o juiz diz para ele, na sua petição, o doutor me chama de excelentíssimo juiz, como está escrito aqui. E escreve excelentíssimo com 2 S's, em vez de XC. Que erro grosseiro. Perdão, senhor juiz, eu não me queria referir à excelência dos seus serviços, apenas apontar a sua morosidade. Foi o corretor ortográfico que não separou. Eu queria dizer excelentíssimo juiz. A gente precisa, para se comunicar, de informações de contexto. Um dentista, lá de uma cidade do interior, atende a um paciente. E após extrair um dente dele, recomenda nada de café quente na boca, tá? Volte daqui a 5 dias. 5 dias depois, o paciente retorna com a boca cheia de queimadura. E o dentista pergunta, o que aconteceu com a sua boca? Ué, doutor, eu fiz o que o doutor mandou. Eu enchi a boca de café quente e fui nadar. Certo? A gente precisa de informações de contexto para se comunicar
bem um com o outro. A gente também precisa de informação sobre o que significam as palavras. Se a gente não conhece certas palavras, a gente não se comunica. Como esse aluno, o professor pergunta ao aluno, o que é leptospirose? O garoto responde na bucha, é uma doença que afeta os usuários de laptops. É transmitida pelo contato com a urina do mouse. A gente precisa ter contexto, informação sobre as palavras para se comunicar direito, não é verdade? E por último, a gente precisa entender os anseios e os desejos que existem no coração um do outro, para a gente se comunicar de uma forma profunda. Porque a esposa, querendo um carro esporte novo, virou-se para o marido e disse, meu amor, meu aniversário está chegando. Quero um presente surpresa, tá? Mas para te ajudar, eu quero te dar uma dica. Eu quero algo que vá de 0 a 100 em menos de 10 segundos. Pode ser de qualquer cor. No dia do aniversário, ela ganha uma balança de banheiro novinha. E nunca mais se viu o marido. Vocês concordam comigo de que a gente precisa aprender a se comunicar? De que todos nós podemos aprender princípios sobre como transmitir nossas ideias, nossos pensamentos melhor? Sabe, parte do desafio das linguagens é que a gente usa figuras de linguagem no nosso meio. E eu vou chegar ao ponto espiritual de tudo isso, tá? Tenha um pouquinho de paciência comigo. As figuras de linguagem, apesar de serem muito subjetivas e de causarem problemas na compreensão, elas são essenciais. Elas nos ajudam a expressar conceitos abstratos de forma mais facilmente compreensível pelos outros. As figuras de linguagem, elas são boas para comunicar essa ideia abstrata. Elas pegam conceitos do mundo tangível, do mundo que a gente toca, do mundo que a gente cheira, do mundo que a gente consegue ver, e elas levam esses conceitos para o mundo intangível, o mundo que a gente só consegue processar aqui dentro da mente. E aí, essas figuras de linguagem tornam esses conceitos intangíveis mais fáceis de serem compreendidos, porque elas usam figuras do mundo real, do mundo que a gente consegue tocar, para ilustrá-las. Por exemplo, eu vi com meus próprios olhos, contém uma figura de linguagem. Está repetindo ideia. Se você vê alguma coisa, só pode ser com seus próprios olhos. Você não precisa repetir isso. Mas a ideia aqui, você está enfatizando algo. Eu vi com meus próprios olhos, fui eu mesmo que vi algo. Quando você fala, meu filho é um pão, o meu filho é um gato, contém uma figura de linguagem. Você está dizendo que seu filho é bonito. E além disso, você está dizendo que você é velho, porque ninguém hoje em dia que é jovem usa mais essas figuras de linguagem. Amém? A gente poderia usar aqui inúmeros exemplos. Nos evangelhos, Jesus faz uso abundante de figuras de linguagem. Se a gente vai entender Jesus Cristo, a gente precisa fazer as pazes com esse recurso da linguagem humana. Algumas coisas que Jesus diz são metáforas, ou são comparações, como quando Jesus diz, eu sou a porta por onde passam as ovelhas. Ele está dizendo que ninguém vem a Deus, a não ser por meio dele. Ele está se comparando a uma porta. Outras figuras de linguagem são chamadas parábolas de símiles nos evangelhos. Basicamente, essas parábolas de símiles não são as histórias que a gente está acostumado, mas elas pegam situações do dia a dia que são comuns, que todo mundo entende, que todo mundo está acostumado a ver, e em vez de se concentrar nas coisas que um indivíduo específico fez. Por exemplo, quando Cristo disse, o reino do céu é como o fermento que uma mulher pega e mistura em 3 medidas de farinha, até que ele se espalhe por toda a massa. Jesus está usando uma parábola de símile. Naquela época, todo mundo estava acostumado ao processo de ver a massa de pão sendo feita. Quando Jesus diz que o reino do céu é como uma mulher que pega a massa e mistura, todo mundo já tinha esse conhecimento do que era uma mulher pegando a massa e misturando para fazer pão. Qualquer pessoa entenderia isso. Outras parábolas, e aí essas são as mais famosas, elas são histórias. Jesus pega um indivíduo e ele conta uma história a respeito desse indivíduo. E ele conta uma historinha. Como ele falou, um homem tinha 2 filhos.
E ele vai contar o que acontece com esses 2 filhos. Ou então, havia um homem rico que tinha um administrador que cuidava de seus bens. E ele vai contar o que aconteceu com esse administrador. Ou em uma certa cidade havia um juiz que não temia Deus e não respeitava ninguém. E aí ele vai contar essa história. E a partir dessa história, ele vai nos ensinar princípios espirituais. Esse tipo de figura de linguagem, esse tipo de parábola, foi a mais comumente usada por Jesus. Acredita-se que até 1/3 das palavras de Jesus registradas nos evangelhos são ensinos por meio de parábolas. São ensinos usando figuras de linguagem. Essas parábolas de histórias, elas estão presentes em todos os evangelhos sinóticos, ou seja, Mateus, Marcos e Lucas. O evangelho de João possui trechos com linguagem parabólica, mas não parábolas desse tipo de história que a gente acabou de mencionar. Parábolas, elas são diferentes de alegorias. Parábolas, elas sempre partem do mundo conhecido. É sempre um homem que vivia numa cidade, ou uma mulher que foi a algum lugar, ou uma viúva que estava em certa situação. A gente sempre parte do mundo real, do mundo conhecido. E da parábola do mundo conhecido, a gente vai para o mundo que ilustra princípios espirituais, das ideias que são desconhecidas, que para ajudar essas ideias desconhecidas a se fazerem conhecidas. As alegorias, por outro lado, elas não comunicam ideias a partir do mundo conhecido, mas do mundo desconhecido. Na Bíblia também há alegorias. Por exemplo, lá em Ezequiel 17, o profeta ele descreve a invasão de um povo estrangeiro usando uma alegoria de uma águia que vem e quebra um cedro, que é uma árvore poderosíssima, e leva esse cedro e transplanta esse cedro para outro lugar. Isso é uma alegoria, porque águias não saem por aí quebrando cedros e transportando a águia em seu bico para outro lugar. Na cultura popular, a gente tem inúmeras alegorias, como a formiga, que guardava coisas para o inverno, e assim vai. São histórias de faz de conta, que buscam ensinar princípios também. Mas não são parábolas. As parábolas não têm nada a ver com alegorias. A alegoria precisa, justamente porque ela parte do mundo desconhecido, ela precisa que cada detalhe seja explicado para que ela faça sentido. Já as parábolas, como elas partem do mundo conhecido, do mundo do dia a dia, elas não precisam que cada detalhe seja explicado. Na verdade, se você tentar explicar cada detalhe das parábolas e chegar a um princípio espiritual, você provavelmente vai chegar a algumas doutrinas falsas, como vários tentam fazer e chegam às doutrinas falsas. Bem, enfim, eu falei que eu ia chegar ao ponto espiritual. Quero convidar você a abrir sua Bíblia em Marcos capítulo 4. Vamos ler juntos aqui a primeira parábola de história que Jesus contou nos 3 evangelhos. Todo mundo lá? Marcos 4. Vamos ler aqui inicialmente do versículo 1 até o 9. Diz assim: Jesus começou a ensinar outra vez na beira do lago da Galileia. A multidão que se ajuntou em volta dele era tão grande que ele entrou e sentou-se num barco perto da praia, onde o povo estava. Jesus usava parábolas para ensinar muitas coisas. Ele dizia: escutem. Certo homem saiu para semear. E quando estava espalhando as sementes, algumas caíram na beira do caminho e os passarinhos comeram tudo. Outra parte das sementes caiu num lugar onde havia muitas pedras e pouca terra. As sementes brotaram logo, porque a terra não era funda. Mas quando o sol apareceu, queimou as plantas e elas secaram, porque não tinham raízes. Outras sementes caíram no meio de espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas. Por isso nada produziram. Mas as sementes que caíram em terra boa brotaram, cresceram e produziram na base de 30, 60 e até 100 grãos por um. E Jesus terminou dizendo: se vocês têm ouvidos para ouvir, então ouçam.
Bem, o que essa parábola significa? Lembra, Jesus pega um processo do mundo conhecido, que era um semeador semeando. Jesus estava pregando isso possivelmente na Galileia, uma zona rural. Ou seja, o que mais se conhecia era a figura de um homem saindo e semeando em seu campo. Porque é isso que as pessoas faziam para sobreviver. Então Jesus pega isso e imediatamente ele tem a atenção das pessoas. É que nem a gente dizer, se a gente fosse inventar, se Jesus tivesse pregado em São Paulo, ele teria dito algo do tipo, um homem saiu do Campo Limpo às 5 da manhã para pegar o ônibus, a baldeação para chegar no seu trabalho. E a gente ia entender, é o que eu faço. Eu saio às 5 da manhã, 4 às vezes, para chegar no meu trabalho. Então é isso que Jesus está falando, ele está pegando uma ideia do mundo conhecido, para ensinar algo que até então era desconhecido. E o que era conhecido aqui? A gente precisa fazer esse trabalho, porque para nós não é conhecido. Quem já viu aqui um homem pegando sementes e semeando? Poucos de nós. A maioria de nós precisa entender o que é esse processo. E alguns de nós nunca vimos isso acontecer lá na Galileia, amém? O processo de plantar sementes era bem conhecido pelos ouvintes. Antes de plantar, o solo era revirado, preparando o solo, tirando o resto do crescimento das plantas da safra anterior, de modo que todo o campo parecia mais ou menos homogêneo. Você não tinha como saber o que estava debaixo da terra. O campo parecia igual em todos os seus lugares. Ele semeava, e depois ele ia passar pelo campo, e ele ia revirar novamente essa terra para proteger as sementes de predadores, para que a semente tivesse uma chance maior de brotar. É isso que a gente precisa entender do contexto da época. Agora, o que isso tudo tem a ver comigo e com você? Felizmente, nós não somos os primeiros a perguntar isso. Olha lá no versículo 10. Quando a multidão foi embora, as pessoas que ficaram ali começaram, junto com os 12 discípulos, a fazer perguntas a Jesus sobre parábolas. Jesus disse a eles, a vocês, Deus mostra o segredo do seu reino. Mas para os que estão fora do reino, tudo é ensinado por meio de parábolas, para que olhem e não enxerguem nada, e para que escutem e não entendam. Senão, eles voltariam para Deus, e Ele os perdoaria. Então Jesus perguntou, se vocês não entendem essa parábola, como vão entender as outras? Sabe, a gente vai voltar para essas palavras de Jesus no final. Mas aqui, o que é importante a gente entender é que aquelas pessoas não entenderam o que Jesus queria dizer com a parábola. Mas a reação das pessoas foi diferente nesse momento. Algumas pessoas foram embora. A maioria foi embora. Não entendeu? Não me interesso? Que maluco é esse? Que ensino estranho. Eu tenho coisa para fazer em casa. Eu tenho minha rede social para atualizar. Eu tenho minha casa para limpar. Eu tenho comida para fazer, ou um curso para estudar. E eu vou cuidar daquilo que é realmente importante para mim. Mas algumas pessoas, não só os discípulos e outras pessoas, o texto diz, ficaram ali e perguntaram para Jesus, o que significa isso que você acabou de ensinar? E aí Jesus, a partir do versículo 14, ele explica. E continuou. O semeador semeia a mensagem de Deus. Algumas pessoas que a ouvem são como as sementes que caíram na beira do caminho. Logo que ouvem, Satanás vem e tira a mensagem que foi semeada no coração delas. Outras pessoas são como as sementes que foram semeadas onde havia muitas pedras. Quando ouvem a mensagem, elas a aceitam logo com alegria. Mas depois de pouco tempo, essas pessoas abandonam a mensagem, porque ela não criou raízes nelas. E quando por causa da mensagem chegam os sofrimentos e as perseguições, elas logo abandonam a sua fé. Ainda outras são parecidas com as sementes que foram semeadas no meio dos espinhos. Elas ouvem a mensagem, mas quando aparecem as preocupações deste mundo, a ilusão das riquezas e outras ambições, estas coisas sufocam a mensagem e ela não produz frutos. E existem aquelas pessoas que são como as sementes que foram semeadas em terra boa. Elas ouvem
e aceitam a mensagem e produzem uma grande colheita. Umas 30, outras 60 e ainda outras 100 vezes mais do que foi semeado. Jesus, ele explica essa parábola. A gente só vai ter o privilégio de ouvir a explicação de Jesus em 2 parábolas, em todos os evangelhos. Todas as outras parábolas, Jesus pressupõe que as pessoas vão entender o que elas querem dizer. E ele explica aqui dizendo que a semente é a palavra de Deus, as Escrituras, a Bíblia. O semeador é o próprio Jesus, mas é também todo aquele que compartilha a palavra de Deus com outras pessoas. Jesus é aqui o semeador na parábola, mas nós somos os semeadores quando a gente está levando a palavra de Deus para outras pessoas. E os diferentes solos, 4 solos aqui, são os diferentes tipos de coração humano onde essa mensagem é semeada. Alguns têm corações aqui como a beira da estrada, Jesus diz. Eles ouvem a mensagem e Satanás logo retira ela. Assim como um pássaro que vem e come a semente que cai. A pessoa não pensa a respeito, ela está distraída, ela tem outros desejos no coração. Ela está com pressa para correr atrás de algum outro alvo em sua vida. E não parar para pensar no significado e no que tudo aquilo implica a respeito de Deus. Assim como a estrada, que é dura porque não é trabalhada, o coração dessas pessoas é duro também. É isso que significa ter um coração duro. Você não permitir que a Bíblia, que as Escrituras trabalhem em seu coração e lidem com seus pensamentos, com suas emoções, com seus desejos. Quando você não faz isso, a Bíblia chama o meu coração e o seu coração de coração endurecido. Somos assim quando a gente tem atitudes do tipo, Deus não existe. Ou, mesmo que Deus exista, eu não estou muito aí para esse fato. Eu não me importo muito. Deus pode até existir, mas eu não estou interessado em investigar coisas a respeito dele. Nós podemos ter, qualquer um de nós aqui nessa sala, podemos ter o coração como esse primeiro coração. Quando mesmo como discípulos, quando a gente ouve, alguns de nós aqui estão ouvindo essas palavras, mas estão pensando no programa que vai assistir na televisão quando chegar em casa. Ou estão pensando na comida que tem que fazer, ou se preparar para o dia começar amanhã. Isso é um exemplo de coração endurecido, de não permitir que a Bíblia haja em nossa vida. Outros, Jesus diz aqui, têm um coração pedregoso, cheio de pedras. Eles ouvem a mensagem com alegria. Eles se interessam, mas eles não se aprofundam na mensagem que eles ouvem. Essa é a turma do oba-oba. São os que chegam aqui e falam, uau, isso daqui é incrível, eu quero isso, com certeza eu quero ser um discípulo. São os que gostam da igreja pelos benefícios que a igreja dá. Eu gosto daqui enquanto você estiver me servindo, enquanto você estiver me ajudando. Mas no momento em que é exigido que a gente dê, mesmo sem receber, não tem profundidade com Deus para dar. A gente está aqui, às vezes, a gente se interessa porque a gente está recebendo, a gente está vendo coisas. Mas aquele amor que só existe porque você ama Deus, e por causa do seu amor a Deus, você dá amor aos outros, mesmo quando você não é amado. Esse coração só é possível de se ter quando você se aprofunda na mensagem. Quando você se conecta com Deus, e você está aqui, sim, porque você ama os irmãos, mas em primeiro lugar porque você ama Deus. Porque você ama a palavra de Deus. Porque você é agradecido pela cruz de Cristo. E não porque aqui você recebe benefícios. Você provavelmente tem um coração desse tipo no momento, se você não estuda a sua Bíblia direito, por exemplo. Se você, eu já sei, eu já conheço essas histórias, eu já li a Bíblia 1, 2, 3, 10 anos. Eu não preciso ler. E você segue adiante no seu dia, indo trabalhar, indo estudar, com uma dieta fraca de meditação nas Escrituras Sagradas. Se é assim, o seu coração provavelmente é esse coração, cheio de pedras. Não dá para criar conexão com Deus
se a gente não vai fundo. Se a gente não passa tempo com Deus, tempo de qualidade com Deus. O terceiro coração é o coração espinhento. Porque as preocupações, os anseios pelas coisas da vida, os desejos de se ter coisas nessa vida, elas sufocam a palavra. Esse tipo de pessoa geralmente não vai embora da igreja. Você fica, mas você não produz fruto. Você não é transformado na sua vida. Você não muda áreas do seu caráter ao longo do tempo. Se você luta com impaciência hoje, daqui a 2 anos, você provavelmente vai estar lutando com o mesmo nível de impaciência, ou talvez até pior. Você não é usado por Deus para ajudar outras pessoas a conhecerem a Deus há 1, 2, 3, 4, 5 anos. E isso não tem mudado na sua vida. Não porque não há pessoas abertas ao seu redor, mas porque o seu coração tem desejado outras coisas que não essas coisas. Sabe, seu foco, sua energia, elas estão sendo gastas com outras coisas que não com o reino de Deus. Às vezes são coisas boas até. São coisas, às vezes, que até Deus manda você fazer, como trabalho, como família, como relacionamentos, como outras coisas que não são nem boas nem ruins, são neutras em si, como se divertir, como viajar, como comprar um carro. Essas coisas não são erradas em si, mas também não são boas em si. Depende do seu coração por trás disso. Se você é consumido por isso, isso se torna algo ruim na sua vida. Porque está roubando o fruto que Deus quer fazer nascer na sua vida. Essas são as pessoas que não dão 100% do seu coração para Deus. Elas sempre têm uma razão porque elas não obedecem por completo. Elas não têm tempo suficiente. Elas não conseguem se encontrar com os cristãos a cada semana. Elas moram longe. Elas estão cansadas demais. Elas já foram machucadas no passado. Mas a verdade é que tudo isso são as desculpas que nossos corações dão. A verdade é que nosso coração não é 100% entregue a Deus. E o mais triste de pensar é que todas essas coisas que o terceiro coração luta para conseguir, elas vão ser destruídas um dia. Nada do que o terceiro coração, anseia ter, vai sobreviver à destruição desse mundo um dia. Todas as coisas vão ficar aqui. E a gente está gastando nossa vida, nosso tempo, nosso coração, nossa energia atrás dessas coisas. Mas elas não vão sobreviver. Elas vão ser destruídas um dia. E isso é a tristeza de lutar por essas coisas. O que é que bate mais forte em seu coração? Quando você pensa sobre os planos... Vocês fizeram planos para 2019? É bom ter um ano virar, né? Dá um reset e vamos começar de novo. O que está no meio dos seus planos para 2019? O que você mais anseia alcançar esse ano? Onde que você está planejando gastar tempo, gastar suor, gastar esforço, gastar seus neurônios? Tem coisas espirituais aí no meio disso? Outras coisas que você deseja ter são porque você quer agradar a Deus? Porque você quer ser mais parecido com Jesus Cristo? Ou você é como um homem que estacionou no acostamento da rodovia e quando abriu a porta, um caminhão passou e arrancou a porta do seu carro junto com o seu braço. E o homem que estava ao lado dele falou: meu Deus, você perdeu o braço? Ele falou: meu Deus, minha Mercedes. Ele falou: homem, você perdeu o braço? Ele falou: é verdade, meu Rolex foi junto. Alguns vivem assim. Perdem a vida por trás das coisas que vão usar, que vão vestir, que vão possuir, que vão alcançar, que vão pendurar num diploma atrás. Mas essas coisas vão... Talvez não seja num caminhão na rodovia, mas elas vão embora. E por último, Jesus fala de um coração que é fértil para a palavra. Pois eles ouvem a palavra, eles ouvem as escrituras,
e produzem fruto em sua vida. Sabe, não são corações perfeitos, mas são corações que dão fruto. Uns dão 30 frutos, outros dão 60 frutos, outros dão 100 frutos. E o que são esses frutos? Dá todo o coração em imitar Jesus Cristo. É tudo isso. E tudo que isso implica. Se você está dando todo o seu coração para imitar Jesus Cristo, você vai ser uma pessoa que vai amar a Deus. Porque Jesus amou a Deus. Se você imitar Jesus com todo o seu coração, você vai amar as outras pessoas. Porque Jesus amou as outras pessoas. Se você imitar Jesus, você vai buscar salvar o perdido. Você vai achar tempo na sua vida para ajudar outras pessoas que não conhecem ainda Jesus, como você não conhecia há algum tempo atrás. Se você imitar Jesus, você vai crescer no seu respeito. Você vai ser uma pessoa mais justa. Você vai ter mais coragem para fazer o que é certo. Você vai ter misericórdia pelos que não receberam o que você recebeu. É isso que significa dar frutos. Você não precisa contar para ver se você está dando 30, 60 ou 100 frutos. Tampouco você deveria ficar se comparando. Ah, o Marcelo deu 35, eu estou dando 40. Estou na fita. Porque frutos só podem ser contados por Deus. Deus sabe os frutos que você está dando. Ele considera a sua vida, o lugar onde você está, as suas experiências, e Ele sabe o esforço que exige de você fazer o que Ele está pedindo de você. Às vezes outras pessoas ao nosso lado estão tendo resultados mais tangíveis em várias áreas da vida cristã. Mas muitas vezes essas pessoas têm mais facilidade em fazer certas coisas na vida cristã. Porque as experiências, a história da vida dela não é a mesma da nossa. E para você fazer 1/10 do que o seu irmão está fazendo, talvez você esteja dando mais do seu coração do que o seu irmão. Então não é possível a gente ficar comparando a quem está dando mais fruto. Jesus só está dizendo aqui que vai haver uma abundância de frutos. Esse é o ponto da parábola. Vai haver frutos em quem ouvir a semente, em quem meditar na palavra de Deus e agir em cima do que ouve. É interessante pensar também que apesar de nós produzirmos os frutos, não tem nada que venha, o poder disso não vem de nós. A gente precisa tomar a decisão de ir e de agir. Mas o poder vem da semente. O poder vem da palavra, não vem de nós. Outro dia, um amigo estava falando para mim, puxa, é tão bonito ouvir essas palavras que vocês pregam aqui, mas isso não é para mim. Eu vejo a vida de vocês e eu estou tão distante disso. Sabe, mas não se engane olhando para a vida dos seus amigos que já são discípulos, que têm lutado para viver de acordo com a palavra e achando que essas pessoas são incríveis, que elas são maravilhosas, ou que elas têm uma estrelinha em cima da cabeça e você não tem. O poder vem da semente. Se você está aqui nos visitando, se você está aqui conhecendo a igreja, estudando a Bíblia, não se engane, se você decidir meditar na palavra de Deus e fazer o que ela pede de você, você vai dar esses frutos. Você vai produzir 30, 60, 100 frutos na sua vida. Não tem a ver com nós. Tem a ver com o poder da semente. É interessante pensar no poder de uma semente. A palavra de Deus vai agir nos corações, mesmo que isso demore. Há alguns anos eu ouvi um amigo comentar uma reportagem que ele leu sobre um templo que foi descoberto no Egito. E nesse templo existia uma múmia e ao lado dessa múmia havia sementes. Porque desde a antiguidade se entende que sementes representam a renovação da vida. Então, os egípcios que acreditavam na vida após a morte preparavam os corpos ao redor deles
com todos os objetos que se imaginava seriam necessários na vida pós-morte. Então eles colocavam, ó, leva semente aqui, porque lá você vai poder plantar e sobreviver nesse mundo pós-morte. Pois bem, plantaram algumas das sementes que foram enterradas com essa múmia há 3.000 anos. E sabe o que aconteceu? Nasceu. Sementes de 3.000 anos. Esse é o poder da semente. Esse é o poder da palavra de Deus. Qualquer pessoa que meditar na semente, que meditar na palavra, vai ter vida brotando também. Quando o Brasil foi descoberto, Pero Vaz de Caminha escreveu uma carta ao rei de Portugal dizendo a respeito do solo brasileiro: nessa terra, em se plantando, quem está estudando história, tudo dá. E é verdade, o solo brasileiro é incrível. Mas se isso pode ser dito a respeito do solo brasileiro, quanto mais a respeito do coração humano. Sabe, o coração humano, em se plantando, tudo dá. Se você plantar o que é ruim, se você plantar a dieta desse mundo, o que você ouve na internet, o que você ouve seus professores, os seus colegas de trabalho, ou seu vizinho falando, vão nascer coisas terríveis no seu coração. Se você escutar o que a palavra de Deus ensina, vão nascer coisas incríveis no seu coração. Deus está dizendo isso para nós. Meu filho, minha palavra vai germinar no seu coração. Não tenha dúvida disso. Não tenha dúvida de que minhas promessas vão se cumprir. De que o que eu falei vai acontecer. De que meus princípios são corretos, são puros, são justos. Qual que é o tipo do seu coração hoje? Desses 4 aqui, onde que você mais se encaixa hoje? Você que está aqui conhecendo a igreja, qual que é seu coração hoje? O que você está atrás? Você está desinteressado no que você está ouvindo? Você está animado sobre o que você está conhecendo? Mas você está se aprofundando na Bíblia? Você está tendo seus tempos com Deus a cada dia? Você que está aqui há mais tempo, você está se deixando, sendo impedido de crescer por causa dos galhos, por causa dos anseios dessa vida? Sabe, eu queria dar um desafio para nós como igreja esse ano. Eu me impressiono, eu não tenho parado de me impressionar em ver vários de nós que somos cristãos há anos e que não estamos envolvidos na missão de levar a palavra para outras pessoas. E eu me impressiono porque é impossível você crescer espiritualmente se você não estiver nessa missão. É impossível você ser como Jesus se você não tiver como alvo da sua vida achar pessoas que estão buscando a Deus e compartilhar com elas a mensagem de Deus. Dar fruto, como a gente viu, é muito mais do que batizar pessoas. Mas certamente, se você está imitando Jesus, então você batiza pessoas. Porque Deus vai dar pessoas na sua vida que estão interessadas, que querem ouvir essa mensagem de você. Sabe, alguns aqui simplesmente não têm evangelizado. Falam coisas do tipo, mas eu não convido mais pessoas estranhas. Jesus convidou pessoas estranhas. Por que razão você é mais iluminado do que Jesus? E você achou um método de evangelismo mais eficaz do que o que Jesus achou? Jesus falou com os familiares. Jesus falou com os familiares dos discípulos dele. Jesus falou com pessoas conhecidas. Então, sem dúvida, vamos falar com pessoas conhecidas também. Mas a gente não pode se limitar a isso.
e achar que a gente é espiritual demais e já aprendemos com nossos erros no passado. Outros aqui até querem ir compartilhar a mensagem com outras pessoas, mas não sabem. Você não sabe estudar a Bíblia com as pessoas. Sabe, você precisa aprender. A gente precisa dar um basta a esse papo de, eu não sei. Bem, quem não sabe, aprende. Jesus não tem problema com ignorância. Você pode levantar a carta da ignorância, eu sou ignorante, Jesus. Eu não sei. E Jesus não tem problema com isso, ele não te julga, ele não olha para você com cara feia, mas não há desculpa para orgulho. Jesus não vai aceitar nossos corações quando a gente falar, eu não sabia e eu não pedi ajuda. Eu fiquei lá ano após ano. Alguns de nós aqui temos anos na fé e a gente não sabe estudar a Bíblia com as pessoas. Isso precisa mudar. Caso contrário, eu me pergunto, eu quero dizer isso com amor por vocês, mas o que é que você está fazendo aqui na igreja? Se você não está querendo aprender a imitar Jesus e fazer discípulos, o que você está fazendo aqui? Não faz sentido. A gente precisa estar aqui e imitar Jesus em tudo o que ele fez nessa vida. Amém? E eu quero dar esse desafio, que 2019 seja o ano em que alguns de nós vamos voltar a fazer o que já aprendemos a fazer no passado. E que 2019 seja o ano em que você vai aprender a fazer isso, se você não sabe fazer. Que você vai pedir ajuda a 1, a 2, a 3, a 10, até achar alguém. Tem muitos aqui que sabem. Talvez você vai aprender e vai recuperar a fé de outra pessoa que sabe e não está fazendo, se você pedir ajuda. É o ano em que a gente precisa aprender a fazer isso. Nós não estamos falando que você tem que batizar e vamos ter alvos de pessoas novas. Não, eu só estou falando, vamos semear a palavra de Deus, como Jesus nos instrui a fazer. Por fim, vamos voltar àquelas palavras enigmáticas de Jesus. Parece que Jesus disse ali que ele queria contar parábolas para que as pessoas não entendessem. O que isso quer dizer? Jesus queria esconder coisas das pessoas? Jesus queria dificultar o entendimento das pessoas? Isso bate com o caráter de Jesus? Isso bate com o resto do ministério dele? Isso não bate. Jesus fez de tudo para ser compreendido pelos outros. Ele fez de tudo para que o maior número possível entendesse o que ele falava. Sabe, na vida, há vários mistérios que são bem difíceis de entender, né? Há alguns mistérios e algumas dificuldades na vida que você precisa de muita inteligência para entender. Eu tenho um chocolate aqui para quem conseguir responder a um desses mistérios. Divida o número 60, em 2 números, de tal forma que um desses números seja 150% do outro. Divida 60 em 2 números, de modo que a soma deles vai dar 60 e um deles seja 150% do outro. 15, 45 não. 45 é 300% de 15. Quanto? 20, 40 não, porque 40 é 200% de 20. Ó. 45 é 300% de 15. É mais do que 20 o primeiro número. Não? Não. Bem, eu vou guardar o chocolate. Está vendo como é difícil? Alguns mistérios são bem difíceis. Se você achar a resposta, me procure. Eu vou dar esse chocolate ao primeiro que tiver a resposta, tá bom? Tá aqui. Outro, você ainda precisa ser esperto. O que fica molhado enquanto seca? A toalha. Quem respondeu? Aqui, ó. Sabe, algumas coisas precisam de inteligência, precisam de esperteza, você precisa raciocinar. Alguns a gente nunca vai achar a resposta. Mas espiritualmente não é assim. Os mistérios da vida cristã não são para os poucos inteligentes.
Não são para aqueles iluminados ou espertos, ou aqueles que se diferenciam dos outros. Os mistérios da vida cristã são para aqueles que têm interesse em entender. Sabe, a única coisa que a gente precisa para entender o que Deus quer de nós é vontade de entender. Sabe por que essas pessoas, elas ouviram a explicação da parábola? Porque elas foram perguntar a Jesus. Elas ficaram. Elas tiveram interesse. Elas tiveram a humildade de dizer, eu não sei. Você pode explicar? E elas entenderam. Jesus explicou o significado da parábola do semeador para aquele número reduzido de pessoas. Porque eles quiseram entender. O pior erro que a gente pode cometer na vida não é não entender. O pior erro que a gente pode cometer na vida é não ter vontade de entender. Não é isso que nós cristãos mais velhos experimentamos? A gente está aqui há 10, 20, 30 anos e às vezes a gente olha para a Bíblia, para a vida espiritual e fala, eu não tenho mais tanta vontade quanto eu tinha no começo. Essa é a luta para você que é mais velho. Você precisa lutar com Deus para você renovar a sua vontade, para você renovar seu zelo de fazer o que Deus pede de nós. Um grande erro que a gente comete não é não querer vir à igreja. Isso é normal, especialmente se você já é cristão mais velho. O maior erro que a gente comete, obviamente, se você não está com vontade de vir para a igreja, continue vindo. Mas o pior erro que a gente comete é vir para a igreja sem nem entender direito por que a gente está aqui. Sem nem raciocinar e meditar sobre por que Deus pede que a gente continue vindo para a igreja. A gente lê a Bíblia, vez após vez. Tem passagens na Bíblia que a gente nunca entendeu. Mas a gente está lendo a Bíblia, passando por essas passagens e a gente não está pedindo ajuda. A gente não está dizendo, eu não sei, alguém me explica. E a gente não está aprendendo coisas novas na Bíblia. A diferença entre os que entenderam e os demais é que os primeiros fizeram perguntas. Os outros ouviram, mas não compreenderam. Não correram atrás. Eles olharam, mas eles não enxergaram. Eles escutaram, mas eles não entenderam. E foi isso que Jesus queria dizer. Falei assim, olha, eu conto parábolas, porque com as parábolas eu divido a humanidade em dois grupos. Nos únicos grupos que interessam. Nos grupos que não entendem e não querem entender, e no grupo que não entende, mas quer entender. Mas se a gente quiser entender, Jesus falou, você se voltaria para mim, teria seus pecados perdoados, e eu estaria com você. Então esse é o convite que eu quero fazer a todos nós em 2019. Vamos entender, vamos ter vontade de nos aproximar de Deus, de saber o que Ele quer falar para nós, de fazer as perguntas, de ter humildade para aprender o que a gente não sabe fazer, de não ter vergonha, não importa se você está aqui há 20 anos, levanta a sua mão agora mesmo e fala, eu não sei estudar a Bíblia com alguém, me ajuda alguém, ou eu estou com lutas por isso, me ajuda, vamos pedir ajuda, vamos nos aproximar de Deus, vamos nos aproximar uns dos outros, querendo as respostas, confiando que Deus tem essas respostas para nós. Amém? Vamos orar. Deus, obrigado por esse culto, obrigado por esse dia, por essa noite. Nos ajuda a ter esse coração do quarto solo e viver de uma forma que glorifique o Senhor, Pai. Te oramos em nome de Cristo. Amém.